A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e está no ar o seu programa Visão Aberta, um programa que tem o objetivo de propor temas substanciosos, trazendo também pessoas competentes para que falem sobre esses temas propostos e hoje não vai ser diferente, ok? Hoje não vai ser diferente. Visão Aberta tem como tema hoje compreendendo o conflito Israel versus Palestina. E eu tenho certeza que vai ser assim muito interessante e nós vamos aprender muita coisa aqui nesta ocasião. Eu tenho assim o prazer de estar aqui com a presença ou com as presenças dos pastores e professores Ágabo Borges e Antônio Delson. E eu tenho certeza que eles vão estar assim compartilhando com vocês informações que vão ajudar a gente a abrir a nossa cabeça, a compreender melhor tudo isso que está acontecendo, ok? Atualmente. Muito bem, mas antes de qualquer coisa eu quero deixar esse espaço à vontade para que o professor e pastor Ágabo, e professor e pastor Delson possam compartilhar suas considerações iniciais, a começar aqui pelo pastor Antônio Delson, que já faz parte da família Monte Sião, tem um programa aqui também, muito abençoador. Fica à vontade, pastor e professor Antônio Delson, para suas considerações iniciais. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos telespectadores, internautas, e queria convidá-los realmente para um momento de reflexão diante de uma situação assim, de uma problemática internacional, que é essa que está posta aqui para a nossa discussão, e eu acredito que teremos alguns esclarecimentos, e queria que você também participasse conosco, enviando aí suas perguntas, suas considerações. Seja bem-vindo e agradeço por você estar conosco. Muito bem. E agora o pastor e professor Ágabo Borges também com suas considerações iniciais, professor. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder estar aqui, de poder também discutir esse tema. E é um dos temas que hoje tem estado em voga, infelizmente. As considerações a respeito não têm a fundamentação devida, e eu agradeço essa oportunidade e estou à disposição para essa conversa. Muito bem. Ok, então você já conhece aí inicialmente os nossos convidados de hoje, mas eu quero compartilhar um pouco da formação deles, um pouco do seu currículo. E assim, o pastor Ágabo Borges, ele é pastor presidente da Igreja Batista Avenida, aqui em Feira de Santana, o endereço ali na Avenida Getúlio Vargas, no bairro da Santa Mônica. E o pastor e professor Ágabo Borges, ele é bacharel em teologia, também tem licenciatura em filosofia, é doutor em teologia, enfim, deixa eu ver aqui, também tem pós-doutorado em ciências da religião, é professor de filosofia geral na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFS. Também tem especialidade no Antigo Testamento, na história de Israel, com ênfase na história de Israel. E também ainda com relação à sua militância na área de filosofia, ele é coordenador da pós-graduação de filosofia na UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana. Muito bem. Já o pastor e professor Antônio Delson, ele é da Igreja Assembleia de Deus, aqui também em Feira de Santana, Vasco Filho é a rua, não é, professor? E o bairro ali é qual? Acho que é Brasília. Brasília, bairro da Brasília, ok? O e-mail do professor Antônio Delson é a1d1j1@gmail.com, ok? Para você que queira interagir com ele aí. O professor Antônio Delson, ele é bacharel em física, também mestre em física, voltado para a área de mecânica, é isso, professor? Mecânica e estatística. Muito bem. Também pós-doutorado em detritos espaciais, pós-doutorado e professor da UFS, no Departamento de Física, professor e orientador em mestrado em Astronomia e Computação Aplicada, é isso? Isso. Muito bem. Então, aí é um pouco da formação dos nossos convidados, para que você possa ter um pouco de conhecimento aí daquilo que eles já percorreram, da formação que eles têm, enfim. Muito bem. Mas já estamos aqui no nosso primeiro bloco, queremos já iniciar aqui o nosso diálogo, o nosso bate-papo.
E o primeiro bloco a gente propõe o seguinte, a gente vai aqui procurar falar sobre os princípios norteadores da compreensão desse problema, conflito Israel e Palestina, ok? E eu gostaria assim de já começar com o doutor e professor Ágabo Borges, para que ele possa assim, iniciar, professor, esse diálogo, esse nosso bate-papo sobre esse conflito. Não é algo simples, é algo complexo falar sobre isso. Há muitas pessoas que não têm uma formação adequada para falar sobre isso. E é bom ressaltar que o professor Ágabo, inclusive, ele é especialista nessa área, né? E eu gostaria que o senhor começasse compartilhando conosco essas informações aí e sobre os princípios norteadores da compreensão desse problema, desse conflito. Acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é quais seriam as vertentes dessa discussão. Sobre quais prismas podemos olhar o conflito Israel-Palestina. Então, a primeira vertente, que é uma vertente importante, é a vertente da política internacional. Né? Há uma consideração, e muitos leem o problema, a partir da perspectiva de que Israel seria um braço dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Então, essa seria a perspectiva da política internacional. Uma outra vertente de discussão, que é uma vertente também importante, é a vertente territorial. A partir da divisão do território do médio crescente, e aqui eu chamo a atenção de que eu vou tratar aquela área de médio crescente, né? Por razões múltiplas que não vem ao caso explanar aqui agora, porque nos tomaria muito tempo, mas tradicionalmente aquela região é chamada de médio crescente, porque não existe um Estado da Palestina, existe um Estado de Israel, mas Gaza e Cisjordânia não estão dentro do Estado de Israel. Então, por questões políticas, não daria para nós chamarmos de Israel nem de Palestina. Então, quando eu falar da região, eu vou chamar médio crescente o Estado de Israel e as partes que seria Cisjordânia e Gaza, que seria espaço palestino naquela região. Que é a questão da ocupação territorial. Aquele território era inglês, passado para a ONU então divide o território, então há ainda disputas de áreas, e Israel tem colocado assentamentos em áreas destinadas à Palestina. 48, depois da guerra, Israel ampliou o seu espaço além das fronteiras estabelecidas pela ONU, então há um conflito de território. Né? Uma outra vertente é a vertente do problema da água. Aquela região é uma região extremamente desértica. Então, quem tem água tem poder. Isso. Certo? E a água daquela região, basicamente, está limitada ao Kinneret, as suas nascentes, obviamente, no Golá, e o Jordão é a água que se tem. O Mar Morto, que é um problema à parte nesse processo de água. E uma outra vertente da discussão, que não é a vertente menos importante, não estou colocando aqui em ordem de importância, apenas sistematizando o problema, que é a vertente religiosa, que é um conflito judeu-muçulmano, mas que também não encerra todo o problema. Então, nenhuma dessas vertentes encerra todo o problema. Qualquer reducionismo se torna perigoso. Então, esse é o nosso problema, é que a complexidade da discussão é maior do que normalmente nós conseguimos compreender ou conseguimos levar a cabo em uma discussão em pouco tempo. Pois não. O professor Antônio Delcio também já vai colocar algo a respeito dessa discussão, mas eu quero assim já chamar a atenção a você aí, que está nos acompanhando, para o fato de que, como eu falei no início, essa discussão não é algo tão simples, é algo complexo, e sobretudo para nós, enfim, evangélicos, essa discussão ela não se encerra só no território da religião. Então, possui outras vertentes, e o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é fazer com que a gente possa obter uma visão um pouco mais expandida do assunto, a fim de que não incorramos em algumas conclusões, não é, equivocadas.
Professor Antônio Delson, né? Pois não. Primeiro bloco, a gente está aqui compartilhando aí a questão dos princípios norteadores da compreensão do problema. Gostaria que o senhor desse assim continuidade, né? Isso que o professor Ágabo começou a colocar. Em primeiro lugar, eu queria assim, dizer que é um privilégio para mim estar com o Ágabo aqui, Ágabo é um especialista. Eu estou aqui apenas como uma figura que vai colocar algumas questões do nosso pouco entendimento dessa questão. E com respeito aos princípios, eu acho que a gente também precisa verificar a questão do discurso com base no terrorismo, né? O que é que está acontecendo ali? Porque Israel é acusado de terrorista e o Hamas também é tido como um grupo, né? Uma ordem terrorista. Então, eu acho que é importante a gente incluir, né? Porque esse é o discurso que está aí na mídia, né? Sempre colocando essa questão terrorista, sem fazer uma avaliação histórica, mais cuidadosa, como esses princípios aí que o Ágabo apresentou. Acho que a gente tem que também discutir essa questão. Já vou dar minha opinião aqui, né? E eu não vejo isso como uma questão complexa. Esse ponto, para mim, não é complexo. Para mim, trata-se de Israel hoje é uma democracia, tá? Aliás, a única democracia da região, e, assim, está sendo atacado por um grupo que internacionalmente é conhecido como um grupo terrorista. Então, no meu entendimento, Israel está revidando, está tentando proteger o seu povo, e se fosse conosco nós faríamos a mesma coisa. Agora, se o Hamas está usando escudos humanos, aí é uma outra questão. Tá? É só para lançar aí uma pimenta nessa discussão, porque as pessoas acham que é muito complicado isso, mas para mim um país se defender, eu acho que é o mínimo que ele tem que fazer com respeito a um ataque terrorista, porque para mim isso não é a guerra, não é a guerra comum, está havendo um financiamento para fortalecer um grupo que é reconhecidamente, internacionalmente, como um grupo terrorista. É óbvio que o que a gente está falando aqui, e eu gosto de abrir esse parêntese, a gente está falando aqui do ponto de vista de uma lógica ocidental, né? É importante que, se você chegar para um palestino ou para um árabe e dizer que tais grupos assim assado, Hezbollah, etc., são terroristas, eles não vão ter essa visão que nós temos. Até a visão que nós temos de Hitler, eles não têm a mesma visão que nós temos. Se você for observar, dentro da Palestina, você tem pessoas que colocam o nome dos seus filhos Hitler. E há uma simpatia com aquela política que houve do nazismo, etc., etc. Não estou aqui desmerecendo os palestinos, nem nada disso. É só para dizer que há uma lógica diferente entre a lógica oriental e a lógica ocidental, principalmente quando há conflitos, né, dessa ordem. E a gente precisa ter cuidado em ser o dono da verdade, porque é uma verdade ocidental, né, que a gente bebe lá da ONU. A ONU não é tão honesta assim, né, em termos de suas decisões, mas isso a gente vai ver ao longo da discussão. Só estou querendo incluir mais esse fator aí, que eu acho importante. Eu acho que um ponto que o professor Delson levantou, eu acho que pode ser ainda clareado um pouquinho mais, porque nossa forma de pensar, e a gente tem uma forma de pensar ocidental, sobretudo influenciada pela filosofia grega. Então, isso faz com que a gente entenda as coisas um pouco diferente e estabeleça valores para nossas análises também um pouco diferentes. Em 2003, eu era professor no Macalester College, no norte dos Estados Unidos, em Minnesota, quando houve a decisão do ataque dos Estados Unidos ao Iraque, né? E naquela época, eu participando de uma mesa redonda ali em Minnesota, eu dizia que um dos grandes problemas e uma das maiores dificuldades seria os Estados Unidos vencer aquela guerra, porque a lógica de guerra que nós temos, nós ocidentais, é a lógica de guerra em que eu lhe ameaço e você, para não sofrer a morte em função dos ataques aí que eu cede, né? Proponho fazer, você cede. A lógica de guerra do Oriente é um pouco diferente.
sobretudo nesse conflito específico, que deixou de ser um conflito político, e aqui um detalhe, a gente dificilmente vai conseguir falar em guerra, porque guerra seriam dois países. Nem os palestinos reconhecem Israel como Estado, nem Israel reconhece a Palestina como Estado. Então, em princípio, não há guerra. Segundo, existe um Tratado de Genebra que estabelece alguns princípios. Por exemplo, as Forças Armadas têm que ter farda, porque isso diferencia o civil do militar. Se eu estou num confronto e nesse confronto tem alguém armado que está deflagrando tiros contra mim e ele não está fardado, a partir do momento que ele é abatido, foi morto um civil. Isso mesmo. Isso é um problema. Isso mesmo. Certo? É claro que a compreensão de que esta guerra é um jihad, e aqui jihad é um conceito, na verdade, religioso, político-social, específico do Islã, e há um orgulho em você, em uma luta em jihad, se sacrificar por uma determinada ordem ou por um determinado propósito que foi estabelecido como um propósito, eu vou colocar entre aspas aqui, só para que os nossos internautas, telespectadores entendam, como um propósito divino. Certo? Então, é orgulho para um pai que o seu filho tenha se sacrificado em uma luta do jihad. Então, o que é que vai acontecer? Eu ameaço você de morte e você explode você, a mim e quem estiver por perto. Então, aquela ameaça que era lógica da guerra ocidental não funciona. Os Estados Unidos hoje está com um problema ali no Iraque, porque continuam havendo os ataques. Especificamente, essa questão do Hamas atualmente, né, e Israel, há um agravante, porque esse conflito não é um conflito especificamente Israel-Palestina, é Israel-Hamas. Israel, faixa de Gaza. Eu quase todos os anos vou a Israel. Em 2008 eu estava em Israel. Em 2008 eu estava em Israel, houve mais ou menos 2.400 ataques de mísseis que vieram só da faixa de Gaza. Existe em Israel um sistema de defesa chamado Iron Dome, que é a cúpula de ferro, que é um sistema que evita que esses mísseis caiam em áreas populacionais. Esses mísseis não são direcionados a bases militares, esses mísseis são direcionados a áreas populacionais. Você fala os mísseis que vêm de Gaza. De Gaza. Por isso são chamados de ataques terroristas. Isso. Porque eles não têm um alvo específico militar. 2012, eu estava de novo em Israel. Foram quase 3.000 ataques. Então, este ano, esses ataques, eles na verdade, eles acontecem sempre. O que não havia em 2008 e 2012 era a divulgação desses ataques. O que não havia era o nosso conhecimento. Mas é fácil entrar na página da Israel Defense Forces, www.idf.il, que você vai ter todos os dados estatísticos, ou se você não quiser, porque é uma página oficial da Força de Defesa de Israel, quiser para outra página, não tem problema, mas você vai ter os dados estatísticos do volume de ataques que houve. O que acontece é, a atual política do Oriente Médio facilitou com que Israel pudesse desarticular um movimento que havia na faixa de Gaza, comandado pelo Hamas, que era a construção de túneis, tanto para o lado do Egito, a fim de entrar armamento, quanto para o lado de Israel para ataque.
Nesse caso específico dos ataques do Hamas, o que o Hamas queria, eu acredito, e aqui é a minha opinião pessoal, de quem observa os movimentos, era que o Fatah, que é uma outra facção, e as autoridades palestinas, especialmente Mahmoud Abbas, que é presidente da autoridade palestina, reagisse e conseguisse, então, que houvesse uma reação contra Israel. Logo no início, quando começou a divulgação dos ataques, a autoridade palestina não concordou com a forma de ataque do Hamas. E o Hamas é uma facção que se tornou partido e que hoje tem o poder em Gaza, o poder político em Gaza, mas não tem esse mesmo poder na Cisjordânia. Certo? Muito bem. Bem, eu creio que você está, com certeza, aprendendo muita coisa, como eu também estou aprendendo, mas já estamos chegando assim ao final do nosso primeiro bloco, um bloco maravilhoso, e a gente vai assim para um rápido break comercial. Daqui a pouco retornaremos ainda conversando sobre esse tema nosso de hoje, e não saia daí, porque se você realmente tem interesse sobre o tema, eis aqui uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre ele e ouvindo de pessoas que, enfim, têm realmente know-how para falar sobre isso. Então nós vamos para um rápido break comercial. Daqui a pouco a gente vai estar assim de volta. Ligue para alguns amigos, tá? Tecle para algumas pessoas, enfim, convide-as a que assistam também a nossa programação. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Estamos de volta com o seu programa Visão Aberta e o tema proposto desse programa é Compreendendo o Conflito Israel versus Palestina. E eu estou recebendo aqui os pastores, professores e doutores, né? Professor Ágabo Borges, professor Antônio Delson, que tem assim já falado sobre esse tema e tem ensinado muita coisa para a gente. E agora nós vamos assim dar continuidade à discussão, né, que iniciamos no primeiro bloco. E o professor Ágabo estava ainda falando sobre a questão dos princípios norteadores para a compreensão desse problema. Professor, fica à vontade para reiniciar a discussão de onde o senhor achar mais interessante, o professor Delson também, para que a gente possa assim, continuar aprendendo aqui. Eu estou aprendendo bastante, fica à vontade. Talvez fosse interessante a gente historiar um pouquinho o processo daquele território. O Médio Crescente, na verdade, nunca foi Estado, pela primeira vez em 48, com a determinação da ONU com o Estado de Israel. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho, porque mais ou menos no século XII, há a tomada daquele território, todo o território em torno do Mediterrâneo, pelo Império Otomano. A gente sabe que aquele território foi ocupação babilônica, foi ocupação assíria, foi ocupação egípcia, foi ocupação helênica, foi ocupação romana e do Império Otomano. O Império Otomano se alia na Primeira Guerra Mundial à Alemanha, dentre outros, e no conflito, após os países unidos do Ocidente ganharem a guerra, dividiram aquela região. E a Inglaterra ficou com o domínio do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano e do Médio Crescente. Pouco tempo depois, o Império Britânico, Império Inglês, libera esses países, né, e não libera o Médio Crescente. Então, só para a gente dar uma olhadinha no mapa, o Império Otomano
o Império Otomano, ele ocupa toda essa região mais escura, amarela. E ali, onde está a ponta do Sinai, estaria Israel. Quando a final da Primeira Guerra Mundial, o nosso segundo mapa vai deixar isso mais claro, fica sob domínio inglês. A Inglaterra libera então os países ao redor do Médio Crescente, mas não libera o Médio Crescente. O Império Otomano era o Império Turco muçulmano. Então é claro que o domínio muçulmano naquela região se tornou muito forte. Mas sempre houve presença judaica, e o Império Otomano vivia mais ou menos harmonicamente cristãos, judeus e muçulmanos, e sempre houve presença judaica ali. A partir do período do Império Inglês e o movimento sionista, por causa da perseguição dos judeus na Europa, começou a adquirir áreas ali na região do Médio Crescente, especialmente na Galileia, né? Isso vai ser um problema, porque vai começar uma reação dos povos que estão naquela região, no caso chamados de palestinos, e começam conflitos. A Inglaterra, isso a partir de 47, quando a divisão do território, a Inglaterra não consegue segurar os conflitos. Em 48, a ONU, então, estabelece a criação do Estado de Israel, dando para Israel mais de 50% daquela região. Aí nós temos um mapa também que nos mostra qual seria a divisão territorial, ficando a faixa de Gaza. Antes já houve um conflito, porque a faixa de Gaza era um pouco maior na fronteira com o Sinai. A faixa de Gaza e a Cisjordânia, e lá em cima, em Haifa, também uma área de território palestino, que seriam territórios que estariam desconexos, ou não estariam ligados, na verdade, mas seriam territórios estanques, não haveria ligação direta. Com a tentativa do ataque do Egito, Jordânia, Líbano, e a Síria e o Iraque contra Israel, e houve então uma reação das Forças de Defesa de Israel vencendo essa guerra. Então o que aconteceu foi que houve uma ocupação maior. Em 68, então, nós temos um outro mapa para mostrar, houve uma redução do território palestino e Israel tomou Jerusalém e reduziu a faixa de Gaza. A ideia que estava por trás, inclusive tomando as colinas do Golá, onde há as fontes que geram água para o Kinneret. A ideia era que a faixa de Gaza ficasse sob domínio egípcio e a Cisjordânia, domínio da Transjordânia, que hoje é chamada de Jordânia, e Israel ficaria com outro território. Então há essa grande discussão se vai se criar um Estado palestino. E aí começam, obviamente, ou melhor, não começam, na verdade, dá prosseguimento a todo esse conflito, que é um conflito também territorial, né? Porque há uma redução do território que havia sido dado para os palestinos. Aga, me permita uma intervenção. O Israel, ele entende que essa região que você está falando, que ele conquistou, isso é disposto de guerra. Então, pelo que a gente entende dos depoimentos, né, eles entendem que é disposto de guerra, portanto, e isso é direito deles. Inclusive, há comunidade árabe morando lá, numa boa, sob o controle deles. Entendeu? Então, eles não querem, eles não usam essa lógica de que tem que dar esse território. Aí vem uma discussão. Existe uma política que houve uma mudança na política a partir de Netanyahu, especialmente, que era a política a troca de terra pela paz. Israel toma o Sinai. Ele devolve o Sinai para fechar um acordo de paz com o Egito. Sim. Então ele fecha um acordo de paz com o Egito e com a Jordânia. Existem, na verdade, acordos de paz com esses dois países. Não há acordo de paz nem com a Síria
nem com o Líbano. Inclusive, pastor, esses outros países, eles ficam... ocorre uma indisposição entre Egito e agora essas outras nações, exatamente por causa desse acordo que houve aí com Israel, né? Exato. O Egito, na verdade, sempre foi a fonte de intermediação entre Israel e os movimentos palestinos. O que acontece especificamente nesse momento, com o conflito com o Hamas, é que a fraqueza do Egito, e aqui a gente tem que destacar que há uma fraqueza política nesses países. A Líbia perdeu a sua força, né? Todo mundo sabe disso. O Iraque também perdeu a sua força com o domínio agora americano e todo esse conflito. A Síria está em conflito interno, né? O Líbano não tem força bélica para enfrentar Israel. A Jordânia está em paz com Israel, porque tem um acordo de paz com Israel, certo? Então, o que acontece é, os movimentos enfraqueceram, os movimentos palestinos, quer dizer, o Hezbollah praticamente se diluiu. Uma autoridade certo? palestina. O Fatah, que está mais para o lado da Cisjordânia, não entrou, por exemplo, nesse conflito com o Hamas. O Hamas domina a faixa de Gaza. Se você se lembra, a faixa de Gaza, ela é isolada do lado do Egito, certo? É uma região relativamente pequena, né? Então, a gente tem 3 movimentos. Para aquelas pessoas que conhecem a história bíblica, vão se lembrar que isso não é uma coisa tão estranha para quem conhece a história. Esse tipo de movimento de resistência. Porque nós vamos ter, no segundo século, com o movimento macabeu, certo? Um tipo de resistência parecida com essa, certo? Em relação à invasão helenística, ou helênica, né? De Alexandre Magno. No período romano, e a gente conhece isso, quem lê um pouco o Novo Testamento, a Bíblia, conhece um outro movimento que é chamado de zelota. Né? Inclusive, Barrabás era zelota, Judas era zelota, Pedro era zelota. O movimento de Jesus, na verdade, circula com braços, né, zelotas acompanhando, não que o movimento de Jesus apoiasse o movimento zelota. Então, a gente vai ter isso. Há até uma coisa que talvez seja interessante de dizer aqui, porque algumas pessoas dizem que Barrabás era assaltante. Barrabás não era assaltante, certo? Era militante da causa zelota. Barrabás era salteador, o que é diferente. O soldado romano usava um peitoral de metal de proteção e um capacete. Então, como é que você conseguia matar o soldado romano? Saltando na jugular, entre o capacete e o colete romano. Tem um filme que mostra Alexandre o Grande fazendo isso numa batalha. Em um golpe ele mata o representante de guerra. Isso, interessante, era uma técnica, né? Isso na verdade, Alexandre o Grande do segundo século. Eu estou já aqui no primeiro século. Sim, mas parece que era uma técnica mas já. Isso era uma coisa anterior, que é muito comum. Né? Então, na verdade, para nós que estamos distantes disso, nos parece uma coisa desconexa, meio difícil de entender. Sim. Mas está na tradição do pensamento, eu diria na herança do pensamento daquela região, esse tipo de resistência, de resistência armada. Né? Então, nós vamos ter, dentro do movimento palestino, 3 facções, que foram as 3 mais importantes, talvez, mais conhecidas internacionalmente, que é o Hezbollah, né? O Fatah e o Hamas. Esses 3, que são, na verdade, forças de resistência, eles se compreendem assim, força de resistência contra a ocupação israelense no Médio Crescente. Sim, mas por que eu estou chamando a atenção disso? Não, isso é como eles compreendem. Isso é como eles compreendem. Nós queremos chegar com... Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o que há, na verdade, é que os palestinos não reconhecem, não os palestinos só não, os árabes votaram contra na ONU em 48, eles não reconhecem o Estado de Israel, que, em princípio, é um Estado de direito. A gente pode não gostar disso,
Isso é um outro departamento. Mas esse é o Estado de Direito. Por outro lado, porque os palestinos não reconhecem o Estado de Israel, Israel não reconhece um Estado palestino. Então, essas áreas, a área de Gaza e a área da Cisjordânia, na verdade, hoje, eles têm o poder administrativo, como a prefeitura, mas não têm, na verdade, a possibilidade de desenvolvimento de uma força bélica e o estabelecimento de um Estado. Então, por isso que a gente tem um outro problema, que a gente está falando de guerra. E guerra tem alguns princípios. E aquele conflito não atende os princípios que nós chamamos de guerra. Ok, que nós chamamos de guerra. Nós ocidentais. Então, me dá um gancho aqui que eu queria introduzir mais uma pimentinha, porque eu realmente estou assim, me sentindo muito educado, né, diante de um especialista. Mas assim, eu queria levantar a questão da cultura, né, islâmica da morte. Você, no primeiro bloco, você falou muito bem, dizendo que para a lógica, né, muçulmana ou lógica árabe, porque o Estado não é laico, né, alguém se explodir por uma causa que acredita, chega a ser honra para a família, para o pai. Eles pensam exatamente assim. E olhando dessa lógica, um Hamas ou um Hezbollah, etc., é um grupo de resistência, né? E não um grupo terrorista. Só que, do ponto de vista ocidental, que a gente define tudo isso, define até o que é guerra e o que não é, a gente vê como terrorismo. Então, eu acho que a gente tem que dar uma... para poder entender melhor essa questão, a gente tem que mergulhar também no aquário daqueles peixes lá para entender. Aí eu queria citar aqui, eu trouxe uma pesca, né, só para acrescentar uma discussão, citar algumas falas dos líderes, né, dessa resistência. Fatih Hamad, líder político do Hamas, ele disse assim: nós desejamos a morte mais do que vocês desejam a vida. A morte para o povo palestino tornou-se uma indústria na qual as mulheres se destacam, assim como todos os que vivem nessa terra. Os idosos se destacam nisso, os combatentes jihadistas se destacam nisso e as crianças se destacam nisso. Por isso, a autoridade palestina criou um escudo humano de mulheres, crianças, idosos e jihadistas para enfrentar a máquina de bombardeio sionista, para dizer ao inimigo sionista: nós desejamos a morte tanto quanto você deseja a vida. Já o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ele diz: nós vamos ganhar porque eles amam a vida e nós amamos a morte. Quer dizer, esse é o entendimento, mas é importante ser dito, aí é opinião minha, que os líderes desses grupos, que nós entendemos como terroristas, eles estão usando uma coisa da sua cultura, né, que entende como honroso se explodir, mas ele está usando isso com má intenção contra o seu próprio povo. Isso tem um agravante. Isso é uma coisa terrível. Infelizmente tem um agravante esse negócio, né? E o agravante é o seguinte: o Hamas usa um expediente que para nós é um expediente extremamente complicado. Porque eles usam áreas populacionais para defragrar os seus ataques. Então, como é que você para um ataque? Você tem que conseguir fazer com que aquela área seja desestabilizada. Só que se Israel, antes de atacar, avisa: vamos atacar aí, certo? Se você sair do lugar e levar a sua família, então você está abandonando o espaço. E a notícia é que são ameaçados para não sair. Exatamente. E a ideia é: você não pode sair. Então, já houve e já aconteceu caso, por exemplo, e a gente viu isso, de colocar crianças no telhado do prédio com mulheres para que Israel não atacasse, e aqueles ataques foram suspensos por causa disso, né? Mas esse aí é um problema realmente um pouco mais grave. Ok, muito bem.
Bem, queridos, bom seria que tivéssemos mais tempo, já é o fim do segundo bloco, né? O primeiro bloco foi fantástico, o segundo melhor ainda. Tenho certeza que no terceiro bloco a gente também vai continuar aí compreendendo muitas coisas, né? Vamos assim pedir a Deus, né, para que o nosso diretor nos dê mais tempo, porque para temas como esse, vocês vão de convir comigo, o tempo está pequeno, tá certo? Mas continue aí firme, porque daqui a pouco nós estaremos assim retornando com a discussão desse tema de hoje. E mais uma vez eu quero que você contacte ainda com outras pessoas, ainda há tempo para que outras pessoas possam assistir aí a nossa programação, tá certo? E no terceiro bloco estaremos assim concluindo a fala dos nossos convidados. E uma pena que ainda não temos a participação dos nossos queridos telespectadores e internautas, mas estamos trabalhando nesse sentido, porque com certeza isso vai apimentar ainda mais, né, a nossa discussão aqui sobre o tema com a participação de vocês. Mas eu vou assim para um rápido break comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Estamos de volta com o programa Visão Aberta. Vamos dar continuidade aqui à nossa discussão. E eu já quero assim voltar diretamente para os nossos convidados, professor Ágabo Borges, professor Antônio Delson. O senhor estava falando aí, inclusive foi importante que a gente tenha visualizado ali os mapas, porque deu para que a gente até historicamente se situasse melhor. E a gente entende que pessoas que compreendem o assunto estão acompanhando, também pessoas que não têm a mínima noção, mas têm também as suas opiniões formadas, né? Apesar das poucas informações que possuem. Isso foi importante para eles. Mas vamos dar prosseguimento aí à fala, da qual o senhor parou ali no segundo bloco. Fica à vontade. Não, na verdade, assim, nós temos duas formas de compreensão, na verdade, do conflito bem diferentes, né? Uma forma árabe-palestina, que não reconhece o Estado de Israel, e uma forma ocidental. O que a gente tem, na verdade, é que a ação belicosa, por exemplo, do Fatah, do Hezbollah, do Hamas, é uma ação que não direciona a alvos militares. Então vamos deixar isso bem claro. Então a ideia é de destruir Israel. A ideia é essa. Não, inclusive, se não é alvo militar. Isso foi dito certa feita por um dos presidentes do Egito. Então, assim, a gente tem que entender isso, porque a ideia é desarticular, na verdade, o Estado, né? Professor, permita-me só colocar algo aqui. E por isso chamam-se de ataque terrorista. Pois não, é rapidamente que eu vou colocar. Inclusive, circula aí pelas mídias sociais um vídeo, não é, de um homem que se diz filho de um dos fundadores do Hamas, e ele, numa entrevista a uma TV norte-americana, ele inclusive revela que o alvo do Hamas não é simplesmente Israel. Eles não pretendem destruir apenas Israel. Segundo as palavras deste homem, não sei se o senhor viu, o professor Delson também viu, mas ele deixa bem claro que ele foi criado nesse sistema do Hamas e preparado para trabalhar nesse sistema. E ele fala que o objetivo do Hamas é estabelecer um Estado islâmico em cada país do mundo. Então, enfim, o que é que o senhor pode colocar a partir disso aí? Porque dá de entender que realmente o objetivo deles é simplesmente destruir e dominar. A gente tem que fazer uma diferença. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre a liderança em Gaza, do Hamas, e a população de Gaza, Palestina. A diferença entre alguns movimentos radicais islâmicos, certo? E todo islamita, ou todos os povos árabes. Eu acho que tem que fazer essa diferença. Existe, na verdade, uma ideia de realmente, por alguns movimentos,
de transformar o mundo em um mundo islâmico. E aliás, toda religião pensa assim, né? De alguma forma. Os estados islâmicos têm essa característica, né? Isso é uma coisa. Mas eu acredito que o nosso problema, ele ainda é um pouco mais grave do ponto de vista daquela região. Porque cada um, na verdade, estabelece por direito religioso. Então você tem, do lado, os judeus que dizem, não, isso aqui é a terra do meu pai Abraão. Eu lembro que eu estava em Israel, em 1980 e alguma coisa, e eu estava no platô do templo e subi com uma pessoa que estava nos guiando, que se tornou amigo nosso, Yoshi, e eu convidei Yoshi para entrar na cúpula, no domo da cúpula, ou domo da pedra, a cúpula dourada, e ele disse, rapaz, eu não vou entrar não, só entro lá quando voltar para o nosso povo, porque aquilo é do meu pai Abraão, comprado pelo meu rei Davi. Eu disse, século XX, naquela época era século XX ainda, século XX, tem na sua identidade escrito pai Abraão. Então a gente tem uma consciência religiosa de identidade que não pode ser desconsiderada. Isso mesmo. Por outro lado, Jerusalém é o ponto a partir do qual Mohammed, ou Maomé, foi assunto aos céus. Segundo o islamismo. Segundo o islamismo. O Corão. Então, existe uma outra identidade religiosa. Então, quando a gente entra na discussão e entende que existe um problema que é a identidade, como eu me compreendo como povo, como eu me compreendo como indivíduo, como eu me compreendo como existente, a gente vai ter que lidar com isso com muito cuidado. Mas historicamente a fé islâmica ela já é tardia, né? 600 anos depois de Cristo, quando você tem uma base judaica já bem, um proto-judaísmo de muitos anos antes, né? Eles podem reivindicar isso também, né? Então são questões que... Você vai... Mas, não sei se isso justifica, mas enfim, mas é um dos pontos levantados, né, por eles. Bom, sim. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse bloco é esse fato, o fato de que a gente tem falado do ponto de vista territorial, do ponto de vista político, mas existe esse aspecto, que é o aspecto da consciência religiosa e da identidade de povo, que é um problema, porque a identidade de povo, desde os tempos mais remotos de Israel, não é uma identidade étnica, né? Foi primeiro uma identidade socio-teológica. Quando os Hapirus saem do Egito e invadem, Hapiru é uma grandeza sociológica, né? São os escravizados, uma mistura de gente escravizada, certo? Eles saem numa peregrinação em direção a uma terra que seria uma terra de promessa para eles. Ali eles têm uma série de experiências nesse processo, que a gente chama de êxodo, onde eles geram a identidade. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso. Então a gente não pode desconsiderar esse aspecto. Entre eles tinha egípcios, inclusive, que saíram juntos com Israel, vários povos. Então, assim, esse é outro problema que está incluso na compreensão de morte. E Golda Meir disse uma coisa que me chama, sempre me marca essa palavra de Golda Meir, quando ela diz: nós podemos perdoar os árabes por matarem os nossos filhos. O que nós não podemos é perdoá-los por nos fazerem matar os seus filhos. Mas ela disse uma outra coisa, vou ler. A paz virá para o Oriente Médio quando os árabes amarem seus filhos mais do que eles nos odeiam. Interessante, né? Mulher assim de uma visão. Então, eu acho que a base de todo esse conflito está ali em como eles veem a vida e a morte. E eu acho que os grupos que são reconhecidamente terroristas, eles estão se aproveitando disso, do seu próprio povo. Agora, eu queria que nesses últimos minutos que a gente tem, talvez a gente discutir a questão do Brasil, né? O Brasil fez um depoimento
né, condenando Israel, etc. Houve uma manifestação no outro dia de um grupo de líderes evangélicos e até junto com a Embaixada de Israel aqui no Brasil, reclamando dessa posição brasileira. Então, assim, mas eu também queria dizer que essa posição brasileira que foi criticada, ela não é mérito apenas do PT, que a gente diz que é o PT, né, o PT está realmente liderando, eu entendo dessa forma, muitas maldades nesse país, né? Não é todo ruim também não, mas está liderando muitas maldades. Só que quando a gente volta no governo Geisel, foi Geisel que implantou aqui, aceitou um escritório da OLP, aqui em Brasília. Então, é essa questão e a OLP também é considerada uma organização terrorista, entendeu? Em prol das questões árabes lá, etc. Então, o governo brasileiro, ele já vem desde a década de 70, né, dando um apoio a essa questão anti-Israel, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento, porque hoje, com esse governo que a gente tem, ele está fazendo alianças com países, né, que considerados países de filosofia anticristã judaica, né? E isso eu acho que é uma coisa ruim para o país. Eu queria que você considerasse algumas dessas coisas que eu falei. A minha primeira dificuldade é que às vezes a gente assume posições em relação a essa questão Israel, árabe, Israel, Palestina, ou judeu, muçulmano, como quem torce por um time de futebol, entendeu? Isso para mim é perigoso. Isso para mim é muito perigoso, certo? Quanto à questão das posições políticas do Brasil em relação ao conflito em si, às vezes eu tenho um pouquinho essa impressão, pode ser que eu esteja equivocado, mas que as posições são tomadas em cima de torcidas. Uhum. E há aquela ideia assim, como Israel é mais forte, eu sou pelo mais fraco. Não interessa se o mais fraco faz o que faz. Está certo ou errado. Entendeu? Eu torço pelo mais fraco. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, justificar aquilo que a gente chama normalmente de overreaction de Israel sobre ações palestinas, e tem problema de ocupações e de assentamentos em áreas designadas palestinas, como Gaza e Cisjordânia. Tem uma série de problemas que a gente não pôde tocar aqui, nem vem ao caso tocar. Mas, assim, eu acho que o Brasil reconhece Israel como Estado. E o Brasil, como Estado brasileiro, deverá lidar com Israel como Estado. Então, a aproximação do Brasil com a Líbia e Gaddafi na época do governo anterior, a aproximação do Brasil com Ahmadinejad, já em duas... Não tenho nada contra isso. Desde que seja uma política que haja uma coerência com os estados que são estados aliados. E gostemos ou não, queiramos ou não, o Brasil fez parte integrante da decisão da ONU para o reconhecimento do Estado de Israel. Era um representante brasileiro que estava lá. Então, eu acho que o Brasil pode criticar e deve criticar como Estado qualquer política de outro Estado, desde que não intervenha na autonomia do Estado. Sim. Agora, fazer uma política partidária, e aí é meu problema, uma política partidária das relações internacionais de Estado, para mim isso é mais do que perigoso. Complicado. Com certeza. Ok. Já estamos assim chegando ao final do nosso terceiro bloco, tá certo? Temos apenas assim 10 minutos aqui para poder a gente estar dando desfecho. Eu gostaria assim que os meus convidados, né, os professores Ágabo e Delson, pudessem assim estar trazendo algumas palavras para que encerremos aqui o nosso terceiro bloco, consequentemente o nosso programa, porque ainda teremos as considerações finais de vocês. Mas temos pelo menos aí uns 7 minutos para que a gente possa tentar dar o desfecho, né, dessa nossa discussão de hoje. O que vocês acham interessante para colocar agora nesses últimos minutos? Bom, como pastor,
né, eu penso que nós temos o dever, né, de ter uma opinião própria, mas que também ajude, né, os nossos internautas e telespectadores em algum momento, né, das suas análises sobre essa questão. Eu acho que é responsabilidade minha dar alguma opinião, ainda que seja uma opinião pessoal, não para influenciar, mas para orientar. Veja, Israel, assim como qualquer país, e olhando individualmente, como qualquer pessoa, Israel não é perfeito, né? Vai cometer erros, né? Assim como a Palestina, os palestinos também vão cometer erros. E aí, no meio de tudo isso, há muitas injustiças, muitas coisas que, fora essas questões que nós apresentamos, que são questões assim de cunho político, né? A questão que eu levantei, que é um Estado democrático, soberano, que está se defendendo contra um ataque terrorista, né? E, bom, mas eu acho que a gente tem que enxergar e buscar as nossas análises com base na justiça de Deus, né? O que é que nós entendemos? Quem é que tem que ser honrado, adorado e glorificado? É o Senhor. Então, eu não posso assumir, como o professor Ágabo falou, um lado de uma torcida, né? E ficar cego naquela coisa e perder essa dimensão do cristão, né? De olhar os ideais de Deus, o padrão de Deus, e procurar nortear as nossas opiniões com respeito a qualquer coisa, não com respeito só a esse conflito, mas nós buscarmos honrar a Deus naquilo que deve, né, em tudo aquilo da nossa vida. Ainda que honrar a Deus faça com que a gente repense as nossas posições políticas, né, as nossas conveniências pessoais. Eu penso assim, né, não vou dar assim, uma opinião específica, mas eu acho que dizer um princípio norteador, eu acho que é importante para a comunidade. Pois não. Professor Ágabo? Eu entendo que, especificamente nesse conflito, há várias coisas que a gente precisaria rever, né? Primeira delas, como cristão, eu preciso ser solidário com a dor do outro. Né? Com a dor do palestino atacado, com a dor do judeu também atacado. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender. Pelo menos essa é a minha postura. Certo? O que para mim é complicado é a gente pegar todo esse problema e jogar isso, por exemplo, para todo mundo que mora em Gaza. Então, todo mundo que mora em Gaza é assim. Vítima. Terrorista. Não. Muitos moradores de Gaza são vítimas do seu governo. Isso. Certo? Tem muitas coisas nesse atual governo, por exemplo, que é um governo considerado mais de direita em Israel, que são questões a serem criticadas. Mas nem todo morador de Israel ou nem todo judeu tem as mesmas posições que tem o governo. Assim como nem todo brasileiro tem as mesmas posições que tem o governo brasileiro. Sem dúvida. O nome disso é liberdade. Hein? Eu acho que é preciso fazer essa distinção. Certo? Por outro lado, nós precisamos entender que gostemos nós ocidentais ou não gostemos nós ocidentais. O pensamento ocidental tem uma influência enorme da cultura judaico-cristã. Certo? Eu não preciso citar muitos nomes, mas eu poderia citar Freud, Spinoza, Martin Buber e tantos outros, fora os filósofos que receberam a influência dessa cultura judaico-cristã e que nós precisamos considerar e não simplesmente agora execrar Israel como se Israel fosse o bandido internacional que está agora agindo negativamente contra os árabes porque são árabes.
Eu acho que esse tipo de reducionismo, para mim, é perigoso. Certo? Como cristão, eu entendo, minha área de estudo foi mais voltada para o Antigo Testamento. Eu entendo, como cristão, que há muita contribuição. Eu sempre estou naquela região, porque eu entendo que eu ainda tenho um bocado de coisa para aprender e para ver e para conhecer daquela região. Desculpa, você fala contribuição, em que sentido? Contribuição para o pensamento ocidental e contribuição para o cristianismo. Tanto de Israel quanto dos árabes, né? Nós herdamos a aritmética dos árabes. Exatamente. Medicina, né? Quando eu penso especificamente na forma da filosofia, sim, a forma do pensamento ocidental. Certo? É claro que a gente vai receber influências de todos os lados. Então, eu acho que é preciso que a gente veja isso. Porque a atual conjuntura servir de fundamento para condenar tanto os árabes quanto os judeus, de modo geral, eu acho que isso é problemático. E a gente começa um movimento antissemita meio que um pouquinho camuflado, né? E para mim é perigoso. Assim como há também em muitos lugares a ideia de que o mal do mundo seriam os árabes. E eu acho equivocado tanto um lado quanto o outro. Com certeza, concordo. Muito bem. Queridos, já estamos aqui no final do terceiro bloco, final do nosso programa. Eu penso que o nosso tema é um tema bastante atual, tema que discutimos aqui. Penso que aquilo que ouvimos aqui vai nos ajudar muito a repensar os nossos conceitos e valores sobre o tema. E eu, particularmente, como tenho dito aqui ao longo do programa, aprendi bastante, eu creio que você também, tá certo? E é muito importante que, independente de qualquer coisa, entendamos que estão envolvidos nesse conflito aí dois povos, consequentemente pessoas, seres humanos. E, biblicamente falando, Deus ele tem o interesse de que toda a humanidade ela se salve, de que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus. Né? E devemos pensar dessa forma. São seres humanos, independente de serem israelenses ou palestinos, são seres humanos. Eles estão passando momentos difíceis, eles estão tendo muitas perdas em vários aspectos e precisamos olhar com esse olhar, não é, de humanidade, com esse olhar de amor, tá? Independente de questões políticas, sociais, econômicas, filosóficas, religiosas, enfim, são pessoas. E nós precisamos, como cristãos, orar para que essas pessoas elas não sejam assim tão penalizadas por essas questões outras que nós acabamos aqui de mencionar, tá ok? E a gente reserva aqui esse 1 minuto final para as considerações finais. Gostaria que o professor Antônio Delso dessas suas considerações e, na sequência, o professor Ágabo. Professor Antônio Delso. Bom, eu quero agradecer a você por estar conosco, agradecer o convite, a oportunidade. Ágabo está lá na universidade, mas a gente só se vê longe, assim. É meu colega lá e é uma felicidade estar com ele. E eu queria, assim, fechar a minha participação citando uma fala do Netanyahu, né, lá no Parlamento de Israel, em 2006, ele disse assim: a verdade é que se Israel abandonasse suas armas, não haveria mais Israel. E se os árabes abandonassem suas armas, não haveria mais guerra. É importante que se diga. Eu estou falando de um estadista, né, de uma pessoa que falou assim uma verdade importante. Pois não. Pois não. Professor Ágabo. Eu, de igual modo, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui e também agradecer a paciência dos nossos telespectadores internautas de nos ouvir até este ponto, até o final, e dizer que eu acredito, sim, que há possibilidade de paz naquela região, né? E eu acredito mais ainda. E me permitam aqui a minha posição pessoal, né? Que o salmista chama a atenção quando ele diz: orai pela paz em Jerusalém ou pela paz em Israel,
porque o dia que nós tivermos efetivamente paz naquela região vai significar, no meu entender, que o mundo vai estar em paz. Porque ali é uma fonte de conflito muito maior do que a gente consegue medir no momento. Então, por isso, há essa esperança por parte do salmista, e o salmista vai entender que Jerusalém concentra muitas forças de convergência religiosa, de defesa e etc. E eu entendo que a paz em Jerusalém ou a paz em Israel representaria também para nós do mundo de modo geral uma grande esperança de paz mundial. Eu ainda acredito nisso. Okay. Eu ainda acredito na paz. Muito bem, professor. Então, desde já eu agradeço a vocês, telespectadores e internautas, agradeço aos meus convidados e, assim, esperando em Deus que na próxima ocasião estejamos juntos com um novo tema, novos convidados e todos tenhamos a ganhar com isso, ok? Então, que Deus abençoe a todos e aguardo vocês aí até o próximo programa do Visão Aberta. A paz do Cristo a todos. Até lá.